As perícias acabaram? Será que não está tendo perícia de revisão? Será que os peritos não estão fazendo aí? O chamado perícia, né? Para eles é perícia, eu não sei aonde aquilo pode ser considerado. É a mesma coisa que você ir para o médico fazer uma consulta em qualquer situação e o médico não olhar na tua cara, não te examinar, não conversar com você, não olhar nada que está acontecendo com você e falar que fez uma consulta. Né? Esse é o pente fino aí, geralmente feito dentro do INSS. Mas veja bem, né? Nós tivemos aí algumas modificações com relação à derrubada de veto para incapacidade total e permanente, mas tem benefícios que continuam ainda fora do veto. Incapacidade temporária, BPC, e o negócio está afetando aí, muita gente está apreensivo com isso, mas tem um alívio importante, né? Como eu falei, no caso aí a incapacidade total e permanente. E a legitimidade desses benefícios por incapacidade, tirando a incapacidade, aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o BPC, estão sendo convocados, sim, tá? Não em massa, né? Porque tá muito na cara. E outra, o INSS está desmoralizado. Essa roubalheira que teve do INSS de sindicato e associações, ele já não tinha moral nenhuma, porque nós sabemos que o INSS não é a primeira vez que nós temos denúncia com relação a roubo, com relação a essas coisas, mas essa pegou demais, porque tá mexendo com tubarão na política, tá? Você acha que quem tá por trás disso? Políticos. Agora a CPI, aconteceu um negócio até importantíssimo ontem, porque o Supremo Tribunal Federal está sendo cobrado com relação a isso. Cadê as 48 horas para o INSS responder? Ou só servia para o Bozo? 24 horas para isso, 48 horas para isso. Até aí não tinha se manifestado. Aí o que aconteceu? Eles iam jogar essa pauta do INSS na mão do ministro Toffoli. Mas o Toffoli não é... Bom, aí o bonitão lá, presidente, resolveu fazer um sorteio. E o sorteio caiu na mão de um crentezinho aí que foi indicado pelo Bozo, que está sendo uma pedrinha no sapato de muita gente lá dentro. E ele vai ficar responsável agora com relação a essa CPMI. Para vocês terem uma ideia, tem o COAF, que é um órgão do governo, onde está tudo detalhado, movimentações financeiras, dá para se seguir o rastro do dinheiro, dá para fazer um monte de coisa. Dentro do próprio Supremo, já do nada, quando o presidente e o relator da CPI falaram que iam intimar o COAF, já apareceu logo uma ordem, o COAF é impedido de dar informações. Aí alegaram que era outra coisa. Só que esse ministro agora, que foi responsabilizado por essa CPMI, ele vai abrir o COAF. Então, tem muita gente que tá tendo reunião em Palácio de Planalto, essa noite teve. Aconteceu uma coisa gravíssima com relação a esse ministro. Ele já estava subindo num avião particular para viajar de um local para o outro e ele recebeu a ligação, ele dentro do avião, antes do avião levantar voo, falou, desce do avião porque a coisa tá mexida. Né, o método Teoriza Vasc, né, foi acionado. Ele desceu junto com o acompanhante que estava com ele. E adivinha o que aconteceu? Esse avião disse que está num hangar aguardando. Vinha o pessoal lá de fora para fazer uma vistoria. Se acharem qualquer defeito que esse avião poderia dar no ar e cair com mais um ministro, que nem aconteceu com um outro ministro aí, e as suspeitas são fortíssimas, que para colocar um certo fulaninho no lugar dele não tinha outro jeito, tinha que eliminar, né? Um bom entendedor, né? Nós sabemos o país que nós moramos, né? E a coisa tá fedendo. Então o INSS está desmoralizado, a coisa tá feia, mas as perícias continuam. Existem dispositivos legais, respaldo de jurisprudência, projetos de lei que procuram aí, né, ampliar a proteção com relação ao BPC, mesmo na incapacidade temporária, problemas irreversíveis, doenças graves, segurados que estejam em situação difícil, e esses critérios estão avançando. Existe a Lei 13.457, que já dispensava da revisão aí alguns segurados devido aí a doenças, né, graves,
O aposentado por invalidez tinha aquela proteção antes mesmo da derrubada do veto, que quem tinha mais de 60 anos, 55 anos ou mais, e recebia o benefício há mais de 15 anos, ou portadores do HIV, estavam fora. Mas para garantir, tá, que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, por exemplo, idosos, pessoas com doenças graves, com HIV, elas não sejam mais submetidas repetidamente a burocracias e exigências do INSS que afrontam a dignidade da pessoa, né? Independente do benefício de incapacidade que ela esteja recebendo, é absurdo. Né? Mas eles não querem aposentar por invalidez. Tá, não quer aposentar por invalidez, mas deixa a pessoa no auxílio-doença, mas prolonga. Faz uma verificação na situação do segurado, no estado de saúde que esse segurado está. Às vezes 2, 3 meses não vai resolver nada. Agora você ficar obrigando o segurado repetidamente de auxílio-doença ou do próprio BPC, ficar passando por perícias. Tem pessoas que não vão ser aposentadas por invalidez, mas não tem perspectiva de melhora com menos de 2 anos. Mas não pode ficar 2 anos sem perícia, então aposenta por invalidez. Mas o que eles fazem? Manda a pessoa para reabilitação profissional e lá ficam enrolando a pessoa. E a pessoa é cheia de critérios. Eles ficam... A intenção, sabe qual que é? É arrumar alguma forma de fazer com que esse segurado ele pise na bola, ele deixe alguma brechinha para eles terem uma justificativa e cortar de vez o benefício da pessoa. É o que nós podemos pensar, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. A pessoa sofreu um acidente grave, não tem condições dentro de casa nem de cuidar da própria higiene pessoal, está sendo amparado pela família, está sendo amparado por amigos. Uma situação muito difícil. Tem pessoas que era a única renda que tinha e não tem outra renda. E parou de pagar contas, parou de pagar tudo, porque parou de trabalhar. E você ficar ainda mexendo com o emocional dessa pessoa, é o que eu falo, são psicopatas, são pessoas desumanas, são pessoas sem nenhum pingo de sentimento. Você ficar... E outra, forçam tanto, olha, põe uma pressão imensa. Precisa da documentação, de relatórios, de imagem, de laudo, de exame, de não sei o que, daquilo, não sei o que. É uma burocracia, como se isso aí você fosse no boteco da esquina e pegasse tudo fácil. Não. Tem gente que operou em cidades diferentes, tem que viajar para buscar laudo e não sai na hora. Não é uma coisa tão simples. Quer dizer, além da pressão do psicológico, ainda tem isso. Muitas vezes a pessoa está sem dinheiro para comprar comida e tem que gastar com dinheiro para ir atrás de documentação. E essa documentação depois ser desprezada dentro do INSS. Absurdo total esse tipo de coisa. E eu vou fazer uma pergunta. Que moral o INSS tem para querer cobrar alguma coisa de algum segurado? Fala para mim. Que moral? Que credibilidade tem o INSS para exigir seja o que for? Olha, já se deem por satisfeitos de nós, pagadores de impostos, ainda pagarmos para manter uma cambada imprestável. Porque não vamos generalizar, mas uma grande parte não presta para nada. Só estão ali mamando na teta. Só estão ali para isso. Mas como é que você pode provar isso? É fácil. É só ver o que está acontecendo com os segurados. Análises atrasadas, prazos desrespeitados. Todos os dias, milhares de processos sendo abertos contra o INSS. Muitas vezes, exatamente pela demora em cumprimento de prazos, pela indefinição, pelas negativas injustas. Os fatos demonstram aquilo que eu estou falando. Eu não estou inventando aqui, eu não estou aqui para falar mal de INSS. Eu estou aqui para falar a realidade que nós estamos vivendo. Da mesma maneira que eu falo a realidade do nosso país. Está com dúvida? Olha o comércio, como é que está. Uma das regiões onde se tinha maior comércio no Brasil, a 25 de março, Brás, Bom Retiro, vai lá olhar lá como é que está. Olha as outras cidades, as outras capitais. Comércio popular. Mesmo na região norte e nordeste, que adora esse bando de picareta aí, porque eles mantêm esses picareta no poder lá há mais de 20 anos. E aí eles não sabem por que é uma porcaria. Não tem nada lá. Eles não sabem. Aí na hora de votar eles vão e continuam votando nesses caras. Aí o que eles fazem? Aí pegam um ônibus, vem aqui pro sul
né, onde o pessoal tem um pouco mais de consciência, aí eles querem eleger aqui no Sul as tranqueiras daqui. Né? Aí ele chega aqui e quer votar nesses lixos aí para governar o país, para governador, para prefeito, para deputado. Quer dizer, não se tocam, não, já fazem nhaca lá da onde vieram. Quando chega aqui quer fazer nhaca igual. É brincadeira isso, tá? Eu não tenho preconceito nenhum, não. Sabe? Não é questão de preconceito, é questão que mostra. Aonde é o curral desses políticos ladrões? Aonde eles têm mais voto? Tem estado aí que há 20 anos é governado por essas tranqueiras. E é o pior índice em criminalidade, em miséria, e não tem nada. E eles continuam votando nessas tranqueiras. E aí coloca a culpa em quem? Ah, a culpa é do Bozo. É ou não é? É absurdo, né? Tá cheio de gente aqui que tá entendendo o que eu tô falando e é dessas regiões. Tem que se tocar. Tem que se tocar. Não adianta acreditar em coelhinho da Páscoa, Papai Noel, picanha e cerveja e depois ficar reclamando. Não adianta. Entendeu? Então é isso. Tem uma briga aí com relação a pente fino. Não tá tendo convocação em massa, mas todo dia na porta dos peritos dessas agências do INSS espalhadas pelo país, tá com gente lá passando por perícia, recebendo indeferimentos injustos. Todos os dias a Justiça Federal acolhendo cada vez mais segurados que estão sendo injustiçados, não estão tendo seus direitos respeitados. Quer dizer, até onde vai isso? Eu tenho alertado, a gente faz o que pode. Tem gente que não gosta que eu fale as verdades aqui, né? Tem uma turminha aqui que o negócio é feio. É que eu não mostro, não levo em consideração, né? Você que acha, por exemplo, pô, mas por que será que ele está falando isso? Eu estou falando isso direcionado a uma meia dúzia aí, ou uma dúzia, né, que seja aqui no canal, que não suportam ouvir a verdade. E eu falei alguma mentira até agora aqui? Por favor, se eu falei alguma mentira, relata aí para mim. Se o que eu estou falando é a Ilha da Fantasia, isso não acontece. É que é aquilo, né? Quem quer participar, quem aceita esse tipo de coisa, porque também não tem nenhum tipo de caráter, acha o que eu falo aqui uma tortura. A pessoa se sente torturada. E hoje nós estamos vivendo, né, hoje em dia, os tempos do mimimi. Né? Não pode falar nada de ninguém. Eu, quando era criança, eu sempre fui um cara gordinho, desde garoto. Que eu já tive de apelido de tiração de sarro. Hoje você chama uma pessoa aí brincando, é bullying, é não sei o que, já quer processo, já quer milhões de indenização. Ô geraçãozinha chata, viu? Ô geraçãozinha, pior que são um bando de tapados, de ignorantes. Olha as universidades, como é que estão, as universidades federais. Olha lá como é que tá. O problema não é só a aparência. E a indefinição, não sabe se é homem, se é mulher, se é bicho, se é gente. Não... Isso é o de menos. O problema é que essas pessoas vão receber um diploma e é com elas que você vai chegar no hospital que vão te atender. E aí acontece aquilo, você chega no hospital com um problema na perna direita, quando você acorda fizeram uma mudança de sexo em você. Eu tô dando risada, mas isso já aconteceu. Você já pensou eu chegar no hospital com essa idade aqui, com probleminha, quando acordar não tem mais o epitácio, não tá mais lá? Como é que faz? Não é? Imagina você nessa condição, meu amigo e minha amiga. Como é que fica? Gente, eu falo umas vezes umas besteirinhas pra gente deixar o vídeo um pouquinho mais leve, né? Pra dar um pouquinho mais de risada. Mas deixa o meu epitácio quieto no lugar dele. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos, tá? Eu tento o máximo possível, tá, pessoal? Eu falo com seriedade. Tem gente que fala aqui, poxa, mas você mete o palmento mesmo, fala o que tem que ser falado. Tá? Não tem enrolação, aqui não tem blá 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 pra ganhar link de ninguém, não. As pessoas que dão link, as pessoas que estão aqui no canal, elas estão por reconhecimento do trabalho. Não é porque eu fico exagerando, porque eu fico fazendo coisas aqui para... Que nem... 14º salário. Tem alguém aí que tem condições hoje de acreditar que vai ter 14º salário no INSS?
Pois se você procurar, você vai achar alguns canais aí que faz vídeo que diz que já tem até a data marcada agora para o 14º salário. Eu não faço isso aqui, tá? Eu não faço isso aqui, eu não estou atrás de like, não. Tá? Eu faço um trabalho sério, objetivo. Você vai se inscrever no canal, você vai dar like, se você quiser. Vê se eu fico pressionando aí. Você vai fazer se você quiser. Se você acha que eu sou merecedor disso, beleza. Mas o meu trabalho aqui é informar, trazer conhecimento, alertar vocês, ver se eu consigo ajudar de alguma maneira, tá? Isso está dentro da minha convicção, tanto religiosa como virtude. Quando eu fiz esse canal aqui, eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui, eu já estou feliz. Graças a Deus, eu já ajudei muita gente, né, com essa possibilidade de passar conhecimento. Então você que está chegando a primeira vez aí, seja bem-vindo. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando, que Deus abençoe sempre a vida, a família, a casa de vocês, tá? Com tudo de bom. Paz, saúde, prosperidade, alegria. É tudo que eu desejo para mim e para minha família. Então eu desejo sempre em dobro a todos vocês. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.